Nos acompanham através do Facebook. Abra sua Bíblia aí também onde você estiver. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, revela-nos, ó Deus, a tua palavra, revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ter conhecimento de ti, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos receber a tua instrução, a tua direção, ó Pai, que o teu Espírito Santo age em nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a casa de Jairo. Essa é uma passagem que todos nós aqui conhecemos. Em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos esta passagem. Em algum momento da nossa vida, nós ouvimos uma pregação ou fizemos a leitura dela. Porém, eu quero que você pense comigo agora, como se você estivesse na casa de Jairo. A casa de Jairo era uma casa comum como a nossa, onde ali as pessoas entravam, as pessoas saíam, era uma família normal que vivia dentro daquela casa. Só que aconteceu um problema. A filha de Jairo estava enferma, estava doente. Não sei se você já passou por isso, mas quando você tem uma pessoa enferma na sua casa, você demanda cuidados. Às vezes a pessoa passou por uma cirurgia, às vezes a pessoa ela veio de uma situação onde ela está tomando remédio, e às vezes, em último caso, nós temos pessoas acamadas. Quando você tem um parente, uma pessoa na sua casa que está em cima de uma cama, você tem que redobrar o cuidado. Aquela pessoa, ela não pode ficar sozinha. Aquela pessoa, ela precisa ter alguém ali junto com ela. E às vezes, as pessoas vão se revezando lá dentro do lar. Não pode, quando sai um, o outro fica. E às vezes falta pessoas para ficar com aquela pessoa que está enferma, porque muitas vezes as pessoas têm seus compromissos, têm os seus horários e não podem dar atenção para aquela pessoa. Se você já viveu isso, ou conhece alguém que já viveu isso, você sabe o que Jairo estava passando. Ele estava passando um momento difícil.
A família estava vivendo um momento difícil. O que é que nós fazemos quando nós estamos vivendo um momento difícil? O que é que nós fazemos quando tem alguém enfermo na nossa casa? Qual é a atitude que nós temos? Como nós nos comportamos? Então hoje eu queria que você entrasse nessa casa comigo e prestasse atenção no que eles estão passando e no que eles estão vivendo. E você traga para a sua vida aquilo que você tem passado, aquilo que você já viveu, aquilo que está acontecendo com você hoje. A atitude de Jairo, que era o principal da sinagoga, o principal da sinagoga lá naquela época, no tempo de Jesus, era uma pessoa que ela era rica. Porque não era possível você ser principal de uma sinagoga e não ter muito dinheiro. É o que os historiadores falam. Os principais da sinagoga eram os principais do povo. Eram aquelas famílias de mais tradição. Eram aquelas famílias que tinham a maior herança, que tinham o maior reconhecimento das pessoas. Então, Jairo, ele não era uma pessoa de poder aquisitivo pouco, mas era muito. Ele tinha com certeza acesso aos médicos, ele tinha acesso a tudo, só que aquela criança, ela estava beirando a morte. Não sei também se você já viveu essa situação de estar perto de uma pessoa quando ela está prestes a falecer. Parece que todo mundo ali, ou no quarto de hospital, ou dentro de casa, você percebe que aquela pessoa vai morrer. É uma questão assim, naquele momento, quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Parece que você sabe que aquela pessoa vai morrer, então você fala, essa pessoa está nas últimas. Às vezes os enfermeiros, os médicos, eles ligam para a família e falam, olha, vamos despedir, chama aqui as pessoas porque o paciente está quase indo a óbito, está numa situação precária, está numa situação difícil. Preste atenção que esse era o estado último daquela menina. Não bastasse aquele sofrimento que aquele homem tinha passado, agora era aquele último estágio. Talvez ali um dia de vida, horas de vida, não sabemos, mas todo mundo que morava naquela casa sabia, olha, talvez de hoje a menina não passa. Talvez hoje a menina vai morrer. Talvez hoje ela vai deixar aqui a nossa casa, e o pessoal já começou a avisar. Sabe quando você já sabe que a pessoa está prestes a falecer, e aí a notícia corre, olha, fulano está nas últimas, fulano, olha, provavelmente não vai passar de hoje. E a notícia correu e juntou muita gente naquela casa. Não era mais agora só os moradores, mas tinham as pessoas ao redor, dentro daquela casa, fora daquela casa, que as pessoas vieram até para prestar uma solidariedade naqueles últimos momentos. Só que Jairo, ele não ficou em casa para ver a sua filha morrer. Ele um dia, em alguma ocasião da vida dele, ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele pensou assim, olha, eu não tenho nenhuma outra solução, então eu vou procurar por Jesus. Eu vou procurar por este mestre que tem curado pessoas. Ele há de curar a minha filha. Ele há de entrar na minha casa e operar um milagre aqui. Irmãos, é comum você receber na sua casa uma pessoa para almoçar. É comum você receber na sua casa uma pessoa para tomar um café. Mas para poder ir lá, às vezes fazer uma oração ou olhar para uma pessoa que está enferma já é mais difícil, porque você precisa ter a empatia daquela pessoa, porque aquela pessoa sabe o que está acontecendo, ou ela é muito sua amiga, ou ela é seu parente, ela é sua parente, para ela poder estar ali com você. Só que Jairo, ele não tinha nenhum conhecimento de Jesus, ele não tinha nenhuma proximidade com Jesus, e até, como eu disse a vocês, pela posição dele, era meio que uma humilhação. Ele tem que ir atrás de Jesus, ele tem que ir atrás de outro mestre. Mas entenda, naquele momento Jairo, ele não era mais o principal da sinagoga. Jairo era um pai buscando pela sua filha. Essa que é a visão daquele homem. Então era comum as mulheres procurarem Jesus, como hoje. Se você fizer a conta aqui, tem mais mulheres do que homens aqui, em qualquer lugar que você for.
até porque o número de mulheres são maiores, só que veja a discrepância, é muito maior o número de mulheres buscando ao Senhor. Só que aqui ainda tem alguns homens, não tem, irmãos? Olha aí, Jesus, hein? Tem aí. Então, para nós que somos homens, agora eu vou falar para os homens, você dar o braço a torcer e falar que está errado é mais difícil, porque às vezes a mulher, ela tem mais aquela simpatia de falar, não, realmente eu errei, eu estou errado, mas para o homem falar, eu errei, eu estou errado, é mais difícil. Dele dizer assim, olha, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar, porque você vai ver no texto bíblico que Jairo, ele foi na intenção de se humilhar, porque ele se jogou aos pés de Jesus, ele se ajoelhou e ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a pedir a Jesus por sua filha. Então presta bem, aqui nós temos esse piso, se você precisar ajoelhar ou deitar no chão, não vai te dar nenhum problema. Agora imagina, rua, poeira, chão. Jairo, ele se ajoelhou com a sua roupa de principal, com aquela roupa que ele andava no dia a dia. Jairo, ele se jogou aos pés de Jesus de uma maneira como uma pessoa desesperada, dizendo, Senhor, entra na minha casa, vamos comigo até a minha casa, a minha filha, ela está prestes a morrer, ela está quase morrendo, mas eu sei que o Senhor tem o poder de ressuscitá-la, de curá-la, de restaurá-la, então vamos, Senhor, comigo na minha casa. Uma outra questão que eu quero que você pense comigo é que muitas pessoas procuravam os discípulos. Muitas pessoas chegavam, chamavam Pedro, chamavam João, chamavam Tiago, porque eles também operavam milagres. Só que Jairo, ele teve um pensamento diferente. Eu quero Jesus na minha casa. Preste atenção, se você saiu da sua casa hoje e veio aqui até a primeira igreja para buscar o Senhor, você não veio aqui porque ia ter um pregador famoso ou porque ia ter uma pessoa especial, você só está aqui porque Jesus está no meio de nós. A palavra de Deus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. A única razão de eu estar aqui hoje é porque Jesus está aqui. Então quando você sai de casa, quando você toma uma atitude de falar, Senhor, hoje eu quero estar aos teus pés, hoje eu quero estar na tua presença, hoje eu quero te buscar, hoje eu quero que o Senhor opere na minha vida, tudo muda. Porque quando você olha e vê uma criança aqui na frente pregando, você não vai se importar. Quando você olha e você vê um adolescente aqui com a palavra, você não vai se importar, porque você sabe que aqui tem uma pessoa, mas quem está agindo aqui é o Senhor Jesus Cristo. A minha esposa, ela me convenceu de uma coisa. Ela falou assim para mim, César, você é um pastor comum. Você não tem nada de especial, você não tem nada de diferente, você faz o que todo mundo faz, você é um pastor comum. E eu fiquei pensando naquilo, falei, é verdade, eu sou um pastor comum. Por isso que quando você sair daqui curado, você não vai dizer que foi por causa do pastor, porque eu sou um pastor comum. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui colocando a minha vida à disposição de Jesus. Irmãos, quem vai curar é Jesus, quem vai salvar é Jesus, quem vai libertar é Jesus, e toda honra e toda glória deve ser dada ao nome de Jesus. Então eu já estou convencido que eu não tenho nenhum poder. Então coloca isso na sua cabeça. Nós não estamos aqui por causa das pessoas, mas por causa de Jesus. Pronto. Aí nós já vamos melhorar a nossa busca do Senhor. Quando nós chegamos com Jesus, e foi o caso de Jairo, Jesus se prontificou na hora. Ele falou, conta comigo, Jairo, eu vou lá na sua casa agora. E aí ele levantou e começaram os dois a andar juntos em direção à casa de Jairo. E aí, como vocês viram no texto, tinha uma multidão, tinha muita gente ali naquele local, era no meio da rua, tinha gente ali, apertando Jesus, perto de Jesus, mas Jairo conseguiu. Jesus estava indo em direção à casa dele, ali Jairo já estava guiando Jesus, mostrando, Jesus, é por aqui, e Jesus estava caminhando na direção da casa de Jairo, estava tudo certo, tudo
tudo resolvido. E de repente, Jesus parou. E aqui, irmãos, que acontece muita coisa na nossa vida. Às vezes Jesus, ele para. E aí, tudo aquilo que você buscou na sua vida, todos os anos, tudo que você colocou diante de Deus, você fala, parou tudo. Mas Jesus estava andando na direção da minha casa e parou. Simplesmente Jesus ficou parado. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós podemos pedir, como Jairo pediu, podemos ajoelhar, podemos rogar. Só, irmãos, que Jesus, ele tem a forma dele de atuar, ele tem o tempo dele de agir, ele tem a hora dele de fazer as coisas. Às vezes não vai acontecer do jeito que eu estou pensando, mas se Jesus já disse sim, então eu sei que vai acontecer. O que eu tenho que manter? A minha fé, a minha crença em Deus. Só que ali parou tudo. E aí, quando para tudo na sua vida, você pensa assim, está demorando, está atrasando, não vai acontecer, porque parou. Porque você está andando numa direção, de repente você para, você fala, vai demorar, as coisas não estão do jeito que eu pensava. E ali, Jesus começou um diálogo. Quem me tocou? Atenção, eu quero saber quem me tocou, quero saber quem colocou a mão em mim. Atenção, quem colocou a mão em mim? Aí os discípulos falaram, mestre, o senhor não está vendo? Tem muita gente aqui nesse lugar, tem muita gente te tocando. Como que o Senhor fala, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou porque saiu virtude, saiu poder de mim, e alguém recebeu um milagre agora. Eu quero saber quem foi curado, eu quero saber quem foi curada, eu quero saber quem recebeu agora um milagre que saiu de dentro de mim. E aí se manifestou uma mulher, ela disse, Senhor, sou eu que estou aqui, olha, eu vim, eu estou sofrendo há 12 anos, eu toquei no Senhor com a fé de que eu seria curado, e agora eu estou completamente curado do sangramento, eu estou completamente restaurado, eu estou sentindo força, estou sentindo bem. Só, irmãos, que ali começou o testemunho. Às vezes, quando alguém vai dar um testemunho, e vocês já devem ter ouvido, a pessoa começa a contar desde quando ela nasceu até chegar no testemunho, e você fala, meu Deus, esse testemunho vai demorar. Foi isso que aconteceu. É aquele testemunho que a pessoa, irmão, quando Deus faz uma obra na sua vida, você quer contar. E aí você vai contando, o tempo vai passando, e o tempo foi passando. É isso que eu quero que você entenda. Jairo, ele estava parado ali. Jairo, ele estava ali esperando a vez dele, esperando Jesus voltar, ir na direção da casa dele. Então hoje, irmão, você está vendo pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Jesus está operando, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então a obra dele está sendo feita, está acontecendo. E aí você olha para a sua vida, e às vezes você diz assim, mas por que na minha vida não está acontecendo? Por que na minha vida as coisas não estão funcionando da forma que eu imaginava? Por que o Senhor não está vindo rápido? Por que as coisas não estão acontecendo? Ouça o que o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então agora, talvez você esteja no tempo da paciência, talvez você esteja ainda no tempo da espera, só que o final é Jesus dentro da sua casa, o final é Jesus junto com você. Só que o problema é o meio, o problema é o tempo que você espera, o problema é você compreender a forma de Deus agir. Aqui, irmãos, eu vi que muitas pessoas ficaram no meio do caminho durante esses anos que eu estou no ministério, porque é neste momento onde Jesus para, onde as coisas não funcionam do jeito que eu quero, é que eu vou embora. Quando as coisas não estão da forma como eu imaginava, é que eu digo assim, não, isso aqui não é para mim, eu não devia ter saído da minha casa, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter feito nada do que eu fiz. Por quê? Porque agora está tudo parado, está tudo paralisado. Parece que Deus esqueceu de mim, parece que o Senhor não olha mais para mim. Só, irmão, que Jesus continua no mesmo lugar. Ele está operando, Ele sabe que você está na presença dEle, Ele sabe que você está buscando a Ele, Ele sabe que você está diante dEle. E o que é que nós temos que ter? Perseverança. O que é que nós temos que ter? Paciência. O que é que nós temos que ter? Vontade de dizer, não, Ele disse que vai, então eu creio que Ele vai. Porque aqui, por mais que o redor esteja dizendo o contrário,
contrário, é entre você e Deus, é entre você e o seu chamado, é entre você e a sua busca, é entre você e a sua perseverança. E aqui chega um pessoal da casa de Jairo agora a situação se complicou totalmente, porque aquelas pessoas que chegaram da casa de Jairo, elas chegaram com uma péssima notícia. Elas chegaram e falaram assim: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Lembra quando você saiu de lá, que ela já estava nas últimas? Lembra quando você saiu de lá e ela estava já num estado terrível? Então, ela já está morta. Não incomodes mais o mestre, porque o estado de Jairo era de desequilíbrio, meus irmãos. Jairo, ele não chegou na presença de Deus igual nós que estamos sentados comportados. Ele chegou, como eu falei para vocês, se jogando no chão, estava com a roupa toda suja de poeira ou de barro, que eu não sei se estava chovendo, não sei se o chão estava molhado. Ele estava assim naquele estado de desespero. Então as pessoas vieram falar para ele assim: olha, não adianta mais, não tem mais jeito. E naquele estado de desespero, Jesus prestou atenção que Jairo estava desesperado, que Jairo estava nas últimas, que aquela palavra poderia colocar ele numa situação difícil. E o Senhor disse algo que ele está repetindo hoje aqui, porque a palavra dele está sendo pregada. Ele disse claramente para aquelas pessoas: não temas, Jairo, crê somente e será salva. Porque a palavra de Jesus foi para Jairo, e todo mundo que estava ao redor ouviu. Tanto é que está aqui no Evangelho. Então as pessoas que estavam ao redor ouviram o que Jesus falou. Mas preste atenção no que vai acontecer. Quem viu a menina morta dizia: ela está morta. Isso aí são palavras jogadas ao vento, não são palavras verdadeiras. Irmãos, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos pela fé. Nós temos todos os exemplos do Antigo Testamento das pessoas que ouviam a voz de Deus e seguiam a voz de Deus pela fé. Aqui, Jesus estava falando com Jairo: creia, fica sossegado, fica tranquilo, a sua filha será salva. A sua filha será salva. Ele guardou. E ele continuou com Jesus. Você só vai continuar com Jesus, você só vai continuar crendo em Jesus se você continuar acreditando na palavra que está sendo pregada, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor. Se eu chegar aqui na igreja e falar alguma coisa que não está escrito na Bíblia, você não precisa me ouvir, você não precisa dar atenção a nada do que eu estou falando. Tudo que eu falar tem que estar na palavra de Deus, porque se não estiver na palavra de Deus, não vale. Então o que vale é o que sai da boca de Jesus. Irmãos, tem muita gente para dar opinião sobre a nossa vida. Existem muitas pessoas que vão dar opinião sobre a sua vida e vão falar assim: olha, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo, olha, se eu fosse você, eu alisava o cabelo, ah não, se eu fosse você, eu deixava ele enrolado, ah, se eu fosse você, eu pintava, ah, se eu fosse você, eu não pintava. Então vai ter muita gente dando opinião, muita gente dizendo: deixa isso para lá, deixa aquilo para lá. Agora a palavra de Jesus para a sua vida é: creia, porque a tua filha será salva. Creia, porque aquilo que o Senhor está operando na nossa vida, a Bíblia diz que Ele é poderoso para completar a obra de Deus. Eu não sabia que você ia vir aqui hoje. Há pouco tempo atrás nem eu era para estar aqui, porque eu não estava pastoreando essa igreja. Agora olha o que Deus fez. Deus colocou você aqui, me colocou aqui, colocou as pessoas lá na rede social. O que Deus está querendo com isso, irmão? Deus está mostrando para cada um de nós que esta obra que Ele começou na nossa vida, Ele é fiel para completar. Então você veio buscar Jesus, se prepara, porque o Senhor vai te responder. Você veio buscar Jesus, então se mantenha firme com Jesus, se mantenha firme na presença de Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o lado. A notícia está ruim, a notícia está péssima. Olha, você já ouviu tanta coisa contrária, tanta coisa ruim.
mas hoje é você. Presta atenção no que Jesus está falando. Presta atenção na palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção na palavra que vem de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para falar, e aquela palavra vem e você fala: essa é uma palavra de Deus para a minha vida. Às vezes você está assistindo um vídeo na internet, é uma palavra de Deus que vem para a sua vida. Às vezes você está na rua, alguém vem dar uma palavra para você, igual você está aqui na igreja agora, está ouvindo a palavra de Deus, então você está compreendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Não tem nada programado aqui, não tem nada premeditado, não tem nada escrito previamente para que aconteça o que está acontecendo na sua vida agora. Você decidiu: eu vou sair para buscar a Jesus, e Jesus decidiu: eu vou com você para realizar aquilo que eu preciso fazer na sua casa. Irmãos, que coisa extraordinária. Depois de tudo isso, Jesus chegou na porta da casa de Jairo. Finalmente Jesus chegou na casa de Jairo. Olha que bênção. Foi difícil, mas chegou. Vamos entrar nessa casa? Vamos lá. Jesus chegou e ele teve uma atitude que era típica dele. Ele falou a verdade, só que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Jesus, ele chegou dentro daquela casa e ele disse assim: olha, a menina, essa criança aí, ela não está morta, a criança dorme. E a Bíblia diz que riam-se dele, sabendo que estava morta. Irmãos, o cristianismo é a piada de todos os carnavalescos. O cristianismo é a piada pronta de todos os humoristas. O cristianismo, até os dias de hoje, é motivo de riso, é motivo de chacota, é motivo de desprezo em qualquer lugar aonde você for. Se você entrar agora nas redes sociais, tem gente fazendo piada sobre o cristianismo. Se você sair daqui agora e parar alguém na rua, ele tem uma piada para contar para você de cristão. Ele tem uma piada para dizer para você rir, para você, e tudo hoje nós somos motivo de chacota, nós somos motivo de riso, assim como Jesus. Jesus, ele entrou naquela casa e ele falou: gente, a menina está só dormindo, ela não está morta. E eles riram. Ué, mas eles não estavam no velório? Olha que coisa antagônica. Então, se eles estavam, era um lugar de tristeza. Se a menina estava morta, era para todo mundo estar triste. Mas quando eles ouviram de Jesus, eles começaram a rir, eles começaram a zombar, eles começaram a caçoar, eles começaram a fazer graça. Então eu vou dizer para você o seguinte: gente para fazer piada tem um monte, gente para dizer que não vai acontecer tem um monte. Mas Jesus prestou atenção que aquele ambiente naquela casa não estava bom, e Jesus falou assim: olha, pode sair de dentro dessa casa todo mundo que está rindo, todo mundo que está zombando, todo mundo que não crê em ressurreição, todo mundo que não crê em milagre, pode saindo, vai, e Jesus foi botando para fora, Jesus foi arrancando, Jesus foi tirando e falou: fecha essa porta, fecha a janela, fecha tudo aqui, eu quero aqui Jairo, eu quero aqui a esposa de Jairo, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, o resto é todo mundo do lado de fora. Preste atenção, irmão, a casa estava com pouca gente. Vamos contar? Jairo, 1, a menina morta, 2, a mãe, 3, mais 3 discípulos, 6, com Jesus, 7. 7 é muito ou é pouco? Se você vê Brasil e Alemanha, você fala que é muito. Mas na igreja, numa igreja, você fala assim: não, pai, só tinha 7. Só tinha 7 pessoas. Tinha pouca gente. Ué, mas cadê aquele povão que estava lá? Porque tinha muita gente lá, tinha gente que acompanhou Jesus até lá fora. Só que nenhuma daquelas pessoas compreenderam o que estava acontecendo ali. Nenhuma daquelas pessoas entenderam o que estava acontecendo ali. Agora preste atenção, irmão. Se Jesus tivesse que escolher 7 pessoas, lembrando que uma estava morta, hein? Será que você estaria entre os 7 dentro da casa? Ou será que você seria posto para fora com Jesus? Isso é uma reflexão particular.
Mas eu quero crer, olhando para vocês, que vocês estariam do lado de dentro. Porque você teria assim, igual aqui em Vitória. Aqui em Vitória tem shopping, aqui em Vitória tem praia, aqui em Vitória tem iluminação. Agora nós temos aí um prefeito que faz festa todo dia, tem festa em tudo quanto é lugar, tem promoção, tem tudo, tem um monte de lugar para a pessoa ir. E você está aonde? Na casa de Deus. Então é isso que você tem que compreender na sua vida. Irmão, você ouviu um dia a palavra de Deus. Você ouviu um dia que Jesus é aquele que resolve. Você ouviu um dia que Jesus é aquele que pode todas as coisas. Você ouviu um dia que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai ter 100 amigos para te zombar. Você vai ter 1000 amigos na internet que vão ficar ali dando dislike nas suas postagens. Você vai ter pessoas para te afrontar de todos os lados. Mas a questão é se você vai permanecer firme, crendo que todo o poder está nas mãos de Jesus. Que não importa quem está zombando, não importa quem está falando mal, não importa quem está dizendo, o que importa é se você crê que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Essa é uma fé sua, não é uma fé minha, é uma fé sua. Se você está aqui é porque você crê. Se você está aqui é porque você confia em Deus. E agora, dentro da casa que você está, porque eu creio que você está dentro da casa. Muitas pessoas não viam você dentro dessa casa. Muitas pessoas achavam que não, que você não ia conseguir ficar na presença de Deus. Não dou um ano e você já está há décadas. Não dou 2 anos e você já está há meses. Você está entendendo? As pessoas, elas vão olhar e falar assim: o que adianta estar dentro dessa casa? O que adianta estar ali no meio dessas pessoas? Você acha que vai sair alguma coisa dali de dentro? O que é isso? Por que eu estou de fora? Por que eu estou do lado de fora? O povo estava lá, falando, reclamando, falando lá do lado de fora, rindo, falando que bobagem, que perda de tempo. Está lá, né, dando dinheiro para pastor, está lá ouvindo essas histórias, está lá perdendo o tempo da vida. É assim que estava lá fora. Vocês não podem chamar esse homem. Você acha que vai acontecer alguma coisa de diferente? Quantos anos você já viu que morto ressuscita? Não vou, a menina está morta, não tem mais jeito. Então pega essa situação e traz para a sua vida. Se você está ouvindo essa palavra como eu estou ouvindo, é porque durante a nossa vida muitas vezes isso aconteceu, e pode estar acontecendo hoje, e pode estar acontecendo neste momento, quando as pessoas olham e falam assim: olha, esta situação você pode fazer o que você quiser, que não tem solução. Você pode ir onde você quiser, você pode falar com quem você quiser falar, porque não tem jeito. Então vocês já entenderam que o milagre é Jesus que vai fazer, tá certo? Não é para promover e não é para deixar ninguém famoso, ok? Milagre não traz fama, traz compromisso de serviço a Deus. Milagre é para a glória de Deus. Então você que vai ter suas forças restauradas, que vai ser curado, que vai ser ressuscitado e transformado, você vai dar toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus, porque ninguém está acreditando, mas Jesus vai operar. Vocês compreendem isso? A obra é dele, é ele que quer operar. Então, irmãos, eu fico muito à vontade com Jesus. Eu gosto, porque é ele que opera. Eu não tenho que ficar preocupado com essas coisas. Eu não estou preocupado, eu não estou assim ansioso, falando: ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer. Jesus vai agir. Eu já sei o que vai acontecer, ele vai fazer a vontade dele, porque eu já estou dentro da casa, irmão. Eu já estou na presença de Jesus, eu já estou andando com Jesus. Eu fui convidado para entrar, você foi convidado para entrar, e Jesus te colocou para dentro. Para quê? Para você ser testemunha do poder de Deus. Jesus falou: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmão, eu aprendi uma coisa: só permanece na presença de Deus quem tem experiência com Deus. Só permanece dentro da casa quem crê que Ele é todo poderoso nos céus e na terra. Porque quem não crê já foi há muito tempo, já está dando risada lá do lado de fora. E dentro da casa, daquele ambiente de morte, todo mundo que estava na casa ficou de olho.
fica olhando para Jesus. O que Jesus vai fazer? É assim que nós estamos. Nós só estamos esperando Ele fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Pode ficar sossegado. Entendeu? Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor. Nós somos os servos, nós estamos acompanhando, entendeu? Jesus falou: vem aqui, irmão, entra aqui nessa casa aqui que você vai ver. Vem cá, fecha essas portas aí, vem cá. Então você vai ser testemunha, porque você só pode falar de algo que você vive. Você só pode falar de algo que você esteve junto, que você esteve perto. Porque esse negócio das pessoas ouvirem falar e não ter uma experiência, não adianta. Jesus, Ele chamou aquelas pessoas porque Ele queria mostrar para aquelas pessoas como é que Ele trabalha e como é que Ele trabalha dentro da casa de Jairo. A Bíblia diz aqui que pegando-lhe na mão, porque a menina estava deitada, ela estava deitada na cama. Jesus, Ele pegou na mão da menina e Jesus clamou. Clamou aqui é um grito. Jesus falou: levanta, menina. Teve gente até que assustou. Mesmo que eu estou com 100 retorno aqui, ficando rouco, porque aqui eu testo o retorno antes, funciona. Na hora que eu vou pregar, você vê, minha voz está acabando. Porque todo mundo que me conhece sabe disso. Minha voz acaba quando eu não escuto a minha voz. Então está acontecendo isso aqui comigo. Esse retorno aqui funciona quando eu chego no culto. Depois que eu começo a pregar, ele para. Não sai nada. Quando você está ouvindo um grito, você ouviu, aí você assustou. Então já vi que o som para você está chegando. Então Jesus deu aquele grito. Irmão, presta atenção. Tem coisas que Jesus vai fazer que às vezes vai ter que te dar um susto, igual desse grito aqui agora. Algumas pessoas, opa, deram um grito aqui, aconteceu alguma coisa aqui. O que está acontecendo no meio de nós, irmão? Jesus, Ele vai mexer com você de alguma forma. Jesus vai chamar sua atenção de alguma forma. Foi o que Ele fez com aquela menina, já melhorou bastante, hein? Jesus está voltando, olha só vocês encostarem aí, o negócio funciona. Acho que vocês têm que ficar sentados aí, perto do negócio. Se sair de perto, ele para de funcionar. Quando chegou ali, naquele lugar, aquele grito, só que não foi um grito só para quem estava ali, foi um grito que ecoou lá no mundo dos mortos, lá na eternidade. Menina, levanta-te, levanta-te, menina, levanta-te. Então, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus chega, as coisas acontecem. E olha o que a Bíblia diz: o Espírito voltou. O Espírito voltou. Isso é muito interessante, porque a nossa vida, ela está no Espírito. Então preste atenção no que eu estou te falando. Hoje, esse Espírito de vida, ele vai voltar para algumas pessoas. Esse Espírito que traz vida, ele vai voltar para algumas pessoas. E outras pessoas vão ver o Espírito de vida voltando para dentro dessas pessoas. Hoje é um dia, meus irmãos, que o Senhor reservou para nós estarmos juntos nesta casa, que nós estamos chamando de casa de Jairo, mas é o local que Deus preparou para nós aqui. Nós estamos nesta igreja, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, para operar, para ver Jesus operando os seus milagres. Irmãos, a igreja do Evangelho Quadrangular está completando nesse ano 100 anos no mundo, 72 anos no Brasil. E aqui, neste lugar onde você está, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela está há 66 anos com essas portas abertas. Sabe o que isso significa, irmão? Que Deus, Ele começou uma obra há 100 anos atrás, e essa obra nos alcançou. Você compreende isso, irmão? Então, o que acontece? Muitas pessoas não têm a mesma compreensão que nós temos dentro dessa casa, dentro deste lugar, dentro deste mover de Deus. Mas você que está aqui, é porque o Senhor quer fazer algo em você e através de você. Não é uma coisa qualquer, não é uma obra qualquer. Porque se você chegasse na sua casa, talvez você não imaginava que você ia estar aqui hoje. Talvez você não imaginava que você ia estar aqui, neste momento, nesta hora. Mas todo o movimento que te trouxe até aqui foi para te dizer algo poderoso.
Nós estamos aqui porque Jesus nos colocou dentro desta casa. Você entende? Somos nós, irmãos. Somos nós que vamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas outras pessoas do lado de fora, olha o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando o Espírito voltou, Jesus mandou dar de comer para aquela menina. Os seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido, porque o povo que estava do lado de fora ficou sem entender nada. Porque eles disseram: eu vi essa menina morta, eu dei a sentença de morte, o atestado de óbito estava na minha mão, mas essa menina está viva, essa menina está andando, essa menina, ela voltou à vida, porque a vida voltou para ela, Jesus. Quando o pai dela saiu de casa, ele foi buscar vida para ela. Irmão, você saiu da sua casa e veio para cá, você veio buscar o que aqui? Vida, 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 vida. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Então você está recebendo o que de Jesus? Vida. Pedro recebeu vida, João recebeu vida, Tiago recebeu vida, Jairo recebeu vida, a mãe da menina recebeu vida. O que eu estou recebendo aqui? Vida. Vida de Deus, vida de Jesus, vida do Senhor. O que eu estou recebendo aqui? Poder de Deus, ação de Deus, operação de maravilhas, operação de Deus, manifestação do poder de Deus. Irmão, quando você começar a ver uma fila fazendo uma roda aí do lado de fora e gente querendo entrar para receber, aí você não vai falar assim que aqui tem um pastor poderoso, aí você vai dizer que aqui tem o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo e entrou nesta casa para operar. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. Irmãos, deste lugar milhares de pessoas receberam a bênção de Deus. Deste lugar onde nós estamos, milhares de pessoas foram curadas, milhares de pessoas foram restauradas. Hoje, aqui no estado do Espírito Santo, tem mais de 200 igrejas abertas. A igreja de onde eu venho, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, ela foi fundada, aberta por 2 capixabas que já faleceram, reverendo Benedito Batista e o reverendo Valdir Dias dos Santos, que um dia foram consagrados aqui nessa igreja, que pisaram aqui e foram lá para o interior do estado de São Paulo para poder abrir a obra. Irmão, presta atenção, essa igreja, ela não é responsável só pelas obras abertas do Espírito Santo. Muitas obras no Brasil foram abertas de pessoas que Deus chamou para dentro dessa casa, que Deus salvou dentro dessa casa, que Deus curou dentro dessa casa e Deus enviou para fazer a tua obra. A obra do apóstolo Pedro, ela está descrita aqui no Novo Testamento, a obra de Tiago também, a obra de João também, e a nossa obra também vai ser descrita, porque se o Senhor colocou você dentro da casa para contemplar a operação de Deus, para contemplar o poder de Deus, é porque Deus, irmão, Ele não quer que você se limite somente a esta casa, mas aonde você pisar a planta dos seus pés, você leva a unção que Deus derramou dentro da casa, a vida que Deus derramou dentro da casa, ela te acompanha. São muitas experiências que nós já vivemos e que nós viveremos para a glória de Deus. A casa de Jairo não foi o final, mas a casa de Jairo foi o início da vida da filha de Jairo, o reinício da vida daquelas pessoas que estavam ali dentro. Irmão, eu estou aqui para te dizer que a sua história, ela não vai terminar no dia de hoje, muito pelo contrário. Hoje você está contemplando a manifestação de Deus, para que a sua história dê continuidade, para que o plano de Deus na sua vida vá para frente, para que a operação de Deus na sua vida vá para frente. Mas eu chamo a sua atenção, que tudo aconteceu dentro da casa, e você entende o que eu estou falando. A obra de Deus, ela acontece no lugar onde Deus te chamou, para que a obra de Deus fluísse através da sua vida. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, é para pessoas espirituais, vocês, aqueles que acompanham a palavra, vocês, porque se você chegou aqui, é porque o Senhor quis que você entrasse. Por favor, coloque as duas mãos ao altura do seu coração. Feche os seus olhos.